E vamos abrir aí a palavra de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus. Em 1 Coríntios 10, versículo 1. 1 Coríntios 10, versículo 1. Ou primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 1. Amém? Quando você for pregar a palavra, quando você vê Coríntios, quando você vê Filipenses, quando você vê Tito, Timóteo, tudo isso foram cartas que Paulo escreveu para as igrejas da época, aos Gálatas, aos Coríntios. Então, o correto a se dizer é o quê? Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Mas eu já vi pessoas, quando foram pregar, uma vez fui convidado para ir a uma festividade, e aí um pastor, quando abriu a Bíblia, ele falou assim, livro de Coríntios. Quando ele falou livro de Coríntios, eu falei, eita, o que vem depois, hein? O que vai vir depois? Porque não existe livro de Coríntios, né? Ou a pessoa diz assim, Primeira Crônicas. A significa primeiro, A é carta. Então não existe Primeira Crônicas. É o primeiro livro de Crônicas. Ou Primeira Samuel. Não, ninguém escreveu carta para Samuel. Foi livro de Samuel. Quem entendeu aqui? Ai, meu Deus, amém? Então você tem uma... Porque quando você for pregar a palavra, você imagina, você é convidado para pregar a palavra, dá um glória aí. Não é esse glória a Deus o convence, não, irmão. Desse jeito você não é convidado para nada. Vamos lá, você é convidado para pregar a palavra. Amém? Amém? Beleza. Aí você chega e diz assim, Primeira Crônicas. Vou olhar, vamos dizer, de que igreja que é esse pessoal aí? Da Resgate e Salvação. Ih, esse povo não conhece Bíblia, não. Já vão olhar para você diferente. Eu estou te ensinando agora. Amém? Eu estou te ensinando para você poder aprender. Opa, as cartas de Paulo não são livros, são cartas, são epístolas. Então, o correto é 1 Coríntios ou 1 Coríntios ou primeira carta de Paulo aos Coríntios. Compreendeu? Então tá bom. Vamos lá. Está escrito assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Aqui o apóstolo Paulo está falando do povo de Israel que saiu do Egito. Ele está fazendo uma lembrança. Ele está dando uma lembrança para nós. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Continua. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Ou seja, todos estiveram junto com Moisés, viram a nuvem descer sobre a face do deserto, escondendo o povo do inimigo, e também passaram pelo Mar Vermelho. Continua. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Olha lá. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Veja que eles estavam lá no Antigo Testamento, lá em Êxodo, lá no segundo livro da Bíblia, na saída do Egito, e a pedra que é Jesus já estava lá. A pedra que é Cristo já estava lá com eles. Tanto é, posso relembrar você, de que o povo teve sede, e Deus falou para Moisés, vai até a rocha e fere a rocha. Aí ele feriu. Foi isso? Ele disse o quê? Fale a rocha, e a rocha vai dar água. Foi assim ou não foi? Só que da outra vez ele fez o quê? Da outra vez ele bateu na rocha. Quem era aquela rocha? Que eles não estavam sabendo quem era. Era Jesus. E aí vem Paulo agora
ensinando e dizendo: aquela rocha, falai aos olhos da rocha, a rocha vai verter água, era Jesus. Pastor, mas como assim era Jesus? Jesus era a rocha que vertia água. Aquela mulher lá em Samaria, lá no poço de Jacó, ela chega para tirar água. Jesus está sentado aproximadamente meio-dia. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida, e aquela mulher chega para beber água, e ele diz: dá-me de beber. E ela diz: como sendo tu judeu, pedes a mim que sou mulher samaritana, dá-me de beber? E ele diz: se você soubesse o dom de Deus, e quem é que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Jesus é a pedra, Jesus é a rocha. E essa rocha já estava com o povo de Israel lá no deserto há muito tempo atrás, e eles não viram. Só que hoje eu glorifico a Deus, porque Jesus Cristo é a nossa rocha, onde você e eu temos que colocar os nossos alicerces. Amém? Você crê que Deus vai falar conosco hoje? Feche os teus olhos agora. Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, eu quero nesse momento agradecer ao Senhor por estar diante de Ti mais uma vez no altar, e obrigado por estar aqui. Eu te agradeço por estar aqui hoje, meu Deus, pregando a Tua palavra, pois esta obra, ela nunca foi minha, ela não é minha, ela é Tua, Senhor. Esta igreja é Tua, este ministério, ele é Teu, é o Senhor quem manda, é o Senhor quem faz, e eu quero só agradecer por estar aqui hoje para ministrar a Tua palavra a cada pessoa que aqui está. Então aqui está o esboço, está a palavra, e aqui está o povo para ouvir a Tua voz. Fala conosco em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, glória a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Senta no seu lugar um pouquinho. Glória a Deus. Olhe para essa pessoa bonita do seu lado aí e diga para ela assim: por gentileza, não é para dormir não, viu? Ô Luiz Cláudio, eu não sei se você conhece, mas você está sentado do lado do homem que vendeu o sítio para nós. É uma benção. Glória a Deus. Olha então para mim aqui, presta atenção agora. Quando o apóstolo Paulo ele fala sobre Jesus ser rocha e ser a nossa rocha, é porque isso tem um sentido espiritual muito, muito forte, de Jesus ser a nossa rocha. E quando tem pessoas aqui que trabalham com reforma de casas, com construção, a gente sabe que a construção civil, ela depende muito da casa, né, do que vai ser feito, depende muito do alicerce. Como eu já comentei aqui, eu quando estava construindo a minha casa, onde eu moro hoje, que na verdade eu construí 4, tem 4 apartamentos na parte de cima, e eu sempre tive um sonho de ser igual ao seu Barriga, e eu consegui. Alguns irmãos aí também conseguiram. Como assim, pastor, ser igual ao seu Barriga? De barriga eu consegui. Mas eu queria ser igual ao seu Barriga do seriado do Chaves, para poder só cobrar aluguel. E eu ficava assistindo o seriado e eu falava: seu Madruga não faz nada. Só diz que trabalha, mas não trabalha. 14 meses devendo aluguel. Dona Florinda é pensionista. Viúva de um homem chamado Frederico. Chaves adotado pela vila. O Kiko, menino invejoso. A Chiquinha, a sapeca. Do que de bom tem nesse seriado? Tem um homem que é bem sucedido. Tem uma barriga. Mas é bem sucedido. E cobra aluguel da vila e do restaurante onde a dona Florinda trabalha.
Eu falei, quando eu crescer, eu vou só cobrar aluguel. E eu pensei mesmo em fazer as casas de aluguel, e eu fiz as casas de aluguel. E quando o pedreiro chegou, o nome dele é Valdir, chegou e falou assim, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero fazer um salão grande, onde tem 100 metros de salão, de garagem, o pé direito eu quero bem alto, de 4,20 metros, se tiver que entrar um caminhão aqui, vai entrar. Se tiver que fazer um comércio aqui grande, pode fazer. E eu quero fazer casas em cima. Ele, quantas? 4 casas. Ele, tá bom. Então nós vamos fazer um projeto do alicerce. Eu falei, como vai ser isso? Aí ele começou. Se você quer deitar a cabeça no seu travesseiro e pensar, os inquilinos que eu tenho estão seguros, precisamos fazer assim. E aí, lógico que a gente pecou pelo excesso, mas em casa não tem uma rachadura em nada. Nada. A cada 1,5 metro tem uma sapata de 80. Tem uma broca de 2,5 metros descendo. Tem um vigamento a cada 1,5 metro, junto com a sapata subindo a coluna e o vigamento. Então, quando você entra na garagem em casa, a cada 1,5 metro você vê uma viga de 40. Atravessando assim as colunas a cada 1,50 metro. E as sapatas de 80 com brocas de 2,5 e tem lugar do pátio debaixo do terreno que tem até 2,80 de broca. Gastou-se muito ali, concreto, ferro, muita coisa. E quando construímos a parte de cima, fizemos mais 4 apartamentos em cima e tem um terraço onde tem churrasqueira, tem um monte de coisa em cima. E quando você olha para as paredes, você não vê uma rachadura. E ainda está no terreno, uma ladeira. Aí eu pergunto para você, por que ficou desse jeito? Por que não tem uma rachadura? Porque o alicerce, ele foi muito bem feito. Então, para a casa ficar de pé e ficar segura, ela tem que ter um alicerce muito forte. E a gente tem esse alicerce. Nós temos onde colocar a nossa casa num alicerce forte. O próprio apóstolo Paulo, ele vai lá atrás em Êxodo e ele lembra o povo dizendo, o povo que saiu do Egito, eles tinham uma pedra com eles, eles tinham uma rocha com eles, e essa rocha era Cristo. Você e eu somos uma casa espiritual. Quando eu olho para você, eu vejo 2 coisas espirituais. Eu vejo, primeiro, você é uma árvore que tem que produzir bons frutos. Pois Jesus falou, está escrito isso na palavra, e sereis como árvores, está lá em Salmos. Jesus também disse, eu sou a videira e vós as varas. Somos árvores. Então, quando ele olha para nós, nos vê como árvores, mas ao mesmo tempo, nos vê como o quê? Como casa espiritual. E falando sobre isso, vamos lá em Mateus 7, versículo 24, que aí vem Jesus falando exatamente, endossando o que eu estou dizendo aqui, ó. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Veja, quem aqui está ouvindo a palavra? Pois é, tem que ouvir e praticar. Pois quem ouve e pratica estas minhas palavras, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Eu vejo a importância de edificar uma casa sobre a rocha. Quer ver uma coisa? Quem aqui pagou a um pedreiro para construir uma casa? Deixa eu ver, levanta a mão. E como é que foi esse negócio? Não vamos fazer alicerce, não. Foi isso? Não, deixa sem, só faz só
uma fiadinha de bloco embaixo da terra, e aí pronto, já que não vai laje, vai fazer telha, não precisa pôr coluna não. Você acredita que tem gente que faz isso? Nós temos um exemplo prático. Se você for lá na escolinha agora, que agora a gente vai ter que mexer lá, e já que vai mexer, nós vamos fazer o que tem que fazer, vai abrir coluna, vai pôr sapata, vai construir em cima, vai pôr laje. Mas eu fui lá olhar, quando eu chego lá, só tem parede, não tem uma coluna. Como é que vai colocar uma laje ali em cima? Não tem como. Agora, o que a gente tem que fazer? Vai ter que rasgar as paredes, colocar as colunas, abrir o chão para colocar a broca, fazer uma sapata pelo menos ali de 40 ou 60, e colocar ali o concreto, passar uma cinta em volta de toda a casa para poder colocar a laje. Então, a gente tem que fazer tudo de novo. Tem gente que pensa assim, não precisa. Não vai laje, só faz isso aqui, as paredes, e pronto. Não dão importância para o alicerce. E quando vier a chuva, vier a tempestade, vier um momento difícil, a casa vai ser abalada. A casa vai ser abalada. E a gente viveu isso. Nós vivemos isso aí. Um tal de Covid-19 veio. E só quem tinha casa na rocha permaneceu. Só quem tinha casa na rocha permaneceu firme. O que você via de crente se desviando nessa época. O que você via de cristão se desviando nessa época. O que você via de pessoas e até pastores, aqueles que pregavam a palavra, saindo do caminho. Teve um pastor que nós ajudamos. Teve um pastor que chegou a mim dizendo, me empresta as cadeiras brancas que o senhor tem, porque eu vou começar um trabalho em São Bernardo, se não me engano. Vou começar um trabalho aí. Aí a igreja já vai caminhando, aí eu compro as cadeiras e te devolvo. Falei, tá bom, pode levar. Aí a igreja estava caminhando, ele estava feliz, veio a pandemia. Quando chegou a pandemia, fecha tudo. Foi ou não foi? Fecha tudo. Inclusive igreja, fecha tudo. Na segunda semana que a igreja estava fechada, ele veio devolver as cadeiras. Falei, o que aconteceu? Ah, pastor, porque a igreja fechou, né? Teve pandemia. Falei, sim, a igreja fechou e teve pandemia, mas não é porque a igreja fechou que os membros deixaram de ser ovelhas. Não é porque a igreja fechou que teve isso aí que a igreja acabou. A igreja está lá fechada, mas a igreja continua. O povo continua. Sim ou não? As ovelhas continuam sendo ovelhas e você, pastor delas. Então chama esse povo via Facebook, WhatsApp, vai para monte, vai orar, à noite você chama para live, fala, estamos aqui, estamos juntos, que precisar de mim, e vai pastoreando à distância. Ah não, mas isso aí dá muito trabalho. Ah não, melhor eu fazer Uber. Então tá bom, então vai fazer Uber. Muitos não suportaram. Possivelmente porque a casa não estava ou nunca esteve na rocha. Não estava e talvez nunca esteve na rocha. Por isso que Jesus nos dá uma advertência agora falando desses dois alicerces. Acompanhem comigo, olha lá, ó. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Continua, versículo 25. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha.
Então veio os problemas, veio o ataque, veio a enxurrada, veio o vento forte, veio a chuva e não abalou. Irmãos, olha aqui para mim. Eu disse a você que você é uma casa, sim ou não? Tem quantos cômodos aí? Vamos denominar os cômodos como áreas da sua vida? O teu trabalho é uma área da tua vida, é um cômodo. O seu casamento é uma área da sua vida, é um cômodo. A sua saúde é uma área da tua vida, é um cômodo. Então todas as áreas da sua vida podemos denominá-las como cômodos de uma casa. E se a casa ela tiver alicerçada na rocha, pode vir o que vier, não dá rachadura em nenhum cômodo. Há estabilidade em toda a casa. Olha para a pessoa do seu lado aí, fala assim, não pode ter rachadura em lugar nenhum. Pastor, às vezes dá uma rachadura no casamento. Às vezes dá uma rachadura na vida financeira. Então temos que avaliar. Colocar a nossa casa realmente firme onde? Na rocha. Para que não haja rachaduras em nenhuma parte da casa. E às vezes, se a casa não estiver na rocha, além da rachadura, a casa ainda cai por terra. Por isso que ele vai falar de novo no versículo 26. Olha lá, ó. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a... É exatamente aquela pessoa que diz assim, ó, não precisa colocar broca aí, não, só faz só um assim, ó, e tá tudo certo. Você não acha que tem crente que é assim? É ou não é? Você chega para a pessoa e fala assim, ó, meu amigo, é o seguinte, você tem que buscar a Deus, teu joelho se dobra só para Deus, cuidado com o falso evangelho, cuidado com a falsa doutrina da palavra, você tem que estar firme na palavra de Deus, para que esse negócio de amuletos, para que esse negócio de querer buscar as coisas, a água não sei da onde, não, é a palavra de Deus que você precisa. Ela olha para você e diz assim, mas eu vejo que tudo é válido, pastor. Tudo é válido. Você está falando em nome de Jesus, está tudo certo. Espera aí. Como que é válido? O pastor diz, leva essa vassoura e varre a tua casa de todo mal, porque a vassoura está ungida. Você vai levar a vassoura e quando você estiver varrendo, o mal vai embora em nome de Jesus. E ela, ai que bom. Ô vassourinha abençoada. Me dá essa vassoura aí, R$500 se for ungida pelo apóstolo. Ah, então daí, parcela em 2 no cartão. E a pessoa, ela acha que ela está edificando na rocha. Mas ela não está. Ela está só fazendo assim, não precisa, não, nada disso. Se pastor é religioso, é quadrado, não, tudo é válido. Espera aí. É como se estivesse falando o quê? Não precisa colocar nada não, só vai vir um telhado. Ela está edificando a casa dela superficialmente. É superficial. Quando vem um momento difícil, ela se agarra onde? Em quem? Na vassoura. Vai lá se agarrar com a vassoura. Porque aí ela agarra, no momento mais difícil da vida dela, ela pega a vassoura e agarra a vassoura, porque ela acha que aquilo ali é ungido, então deixa eu pegar a vassoura aqui. Aí não, a situação está difícil para mim, misericórdia, meu Deus, eu vou colocar essa toalhinha debaixo do meu travesseiro, essa toalha aqui que foi ungida, debaixo do meu travesseiro, meu Deus, que vai dar certo, Pai, o suor do apóstolo está aqui, meu Deus. Estão edificando tudo superficialmente. E não é nada disso.
E detalhe, não é ataque à igreja que eu estou fazendo, não. Eu estou falando da palavra para você. Porque no momento mais difícil da tua vida, não é a toalha que vai te salvar, não é a vassoura que vai te salvar, mas o momento mais difícil da tua vida, o que vai salvar você é o que você aprende na palavra. É dobrar o teu joelho ali no chão, colocar o teu joelho ali e levantar as tuas mãos e falar: Pai, a minha casa está na rocha, mas estou passando um momento difícil. A minha casa está na rocha, mas estou atravessando um momento complicado, mas eu creio. Não é vassoura, não é toalha, mas é aquele que morreu na cruz do Calvário. É Ele que vai me salvar dessa condição. Aí você vê que esse crente, ele está na rocha. Você vê que ele está na rocha e ele está maduro na fé. Às vezes passa um momento de desestabilizar o financeiro. Ele vai dobrar o joelho, ele vai dizer: o Senhor é o Deus que provê todas as coisas. A minha esperança está no Senhor. O Senhor é o Deus que provê tudo. O Senhor é o Deus que dá com medida recalcada, sacudida e transbordante. Pai, a minha fé está no Senhor. E ele vai no ponto certo. Ele vai no alvo certo. Estão compreendendo isso? Passa um momento complicado no casamento, no financeiro, no espiritual, na saúde. Ele dobra o joelho, ele vai no ponto certo. Ele não vai atrás de um amuleto, de uma toalha, de uma rosa, de uma vassoura. Ele não vai nada disso. Ele vai no ponto certo. Porque ele sabe onde estão o quê? Fundadas o quê? Essa casa. A minha casa está onde? Ela está na rocha. Então é na rocha, é com a rocha que eu vou falar. Aí, o versículo 26 diz: e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Agora, para você compreender melhor o que Deus está falando com a gente, existem pessoas que no momento da construção dizem: não preciso de tudo isso. Oi? Alô? Imagina, não precisa colocar esses alicerces fundos assim, não. Existe um ser que trabalha nisso. Não precisa ir para a igreja todo domingo. Para quê? Para que ir todo domingo na igreja? Por que tem que ir na quarta-feira na igreja? Por que tem que ir na sexta-feira na igreja? Para quê? Para que a semana inteira na igreja? Olha para a pessoa bonita do seu lado aí, sorria para ela e diga assim: você não come todo dia, não? Quem come todo dia aí? Duvido, tem gente aqui que come toda hora. Não é todo dia, não, é toda hora. De 3 horas está beliscando alguma coisa. Ele está terminando de mastigar. Irmãos, quem é que gosta de comer? Pelo amor de Deus. Quem gosta de comer? E quem gosta de comer, presta atenção. Para quem gosta de comer, ele vai para casa dirigindo pensando na janta. É ou não é? Hã? Acaba de comer, já está pensando em comer de novo. E ele já vai pensando na janta, e quando ele está terminando a janta, ele diz: amanhã eu vou fazer um cafezinho para mim de manhã. Não é assim? É assim. Outro dia eu tô aqui em Osasco.
Que dia que foi isso? Deixa eu lembrar aqui. Foi sexta-feira. Sexta-feira eu estou chegando em Osasco, a pastora está do lado, estou dirigindo. Eu estou vendo um sujeito na minha frente com uma moto. Não, eu tenho moto. Quem aqui já anda de moto? Tem alguém que anda de moto aqui? Peraí. E que glória a Deus, né? Que livramento, né? Tá aí, ó. Mas eu ando de moto. A gente não vai ficar andando atrás de carro. Quem anda de moto é corredor. Não é atrás de carro. Se for para você andar de moto atrás de carro, vai de carro, irmão. Ué. Se a moto é para você cortar trânsito, é para você sair do trânsito, para você sair de trás do carro, para você... Está um trânsito, você corta pelo corredor e você chega lá na faixa de pedestre primeiro. Você sai primeiro. É para você economizar tempo. Mas eu estou olhando um sujeito na minha frente, parando na minha frente e atrás dos carros. E aí saía numa boa, olhava para o céu, olhava não sei para onde. Eu falei, esse sujeito está com algum problema. Ele não para no corredor, ele para atrás do carro. E ele anda 30 por hora junto com os carros. A pastora falou, é mesmo. Eu falei, eu já sei o que é. Ele falou, o que é? Está pensando no que vai comer. Eu já sei o que é. Está perto da hora do almoço. Ele está pensando onde é que eu vou comer e o que eu vou comer. Ele está no mundo da lua, está no mundo dele ali. Ó. Ele está no mundinho dele ali. Eita glória, viu? Se a gente pensa em comer todo dia, porque o nosso corpo precisa do alimento. E detalhe, se alimenta um corpo todos os dias, por várias horas do dia, um corpo que vai ficar fedendo, que vai se decompor, que vai viver 80, 90 anos. Glória a Deus se chegar nos 90. Mas você alimenta esse corpo todo dia, toda hora. Você alimenta esse corpo, alimenta o corpo inteiro, todos os dias, toda hora. Porque quando chegar aos 90, no máximo, ele vai embora, ele vai apodrecer, e você não alimenta a tua alma, que é eterna. Que incoerência é essa? Não precisa ir todo domingo. Você está dando ouvido a Satanás, que é aquele que não quer que você coloque os alicerces na rocha. Tem alguém que sabe que a tua alma é eterna e que ela precisa de alimento diário, que ela precisa de alimentação espiritual. Tem alguém que sabe, o diabo sabe disso. Satanás sabe disso, que a tua alma, melhor dizendo, você, o seu intelecto, a tua alma precisa orar diariamente, precisa ouvir a palavra diariamente, precisa cultuar a Deus. Satanás sabe, mas ele diz, não precisa de tudo isso. Não precisa. Só vai manter ele em cima. Aí quando vem a tempestade, não tem força para ficar de pé. Não tem estrutura espiritual para ficar de pé. Baseando nisso, vamos em Lucas capítulo 6, versículo 46. Olha o que Jesus vai falar. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Aí a pessoa pensa, né? Não, Jesus é amor, nunca deu bronca. Você acha que isso aí é o quê? Jesus é amor, ele não dá bronca em ninguém, não, ele não chama atenção de ninguém, não. O que ele está falando aí? Vamos lá, ó. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Senhor, Senhor, mas não obedece. Senhor, Senhor, mas não faz o que eu estou mandando fazer. Aí, em seguida ele diz no versículo 47, qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Olha lá,
De novo, é semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Eu vou te falar, pode ser que você tenha problemas aí na sua vida. Pode ser que você tenha problemas de saúde. O que não pode é rachar. Pode ser que você tenha problemas na sua casa, no matrimônio. O que não pode é rachar. Pastor, mas o que é rachar? É desanimar, é parar. Porque o sujeito pode passar a luta que ele tiver que passar. Mas se ele está na rocha, não vai rachar nada. Ele vai dizer, glória a Deus, estou passando uma prova aí, mas meus joelhos se dobram ao único e verdadeiro Deus, eu vou passar por essa condição, e eu sei que é uma prova, mas lá na frente uma grande vitória virá sobre as minhas mãos, pois o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu sei que o meu Redentor, Ele vive, a bênção vai chegar, e eu não vou rachar em momento algum. Porque minha casa está na rocha. Mas aí bate a enxurrada, bate o vento, bate isso, bate aquilo. Você vê o sujeito rachando. Você olha para ele, ele está meio que capengando. Aí você de repente olha mais uma vez, você vê a pessoa desanimada, para baixo. Por quê? Possivelmente não cavou bem fundo. Não pôs os alicerces como deveria. E eu vou te mostrar, biblicamente agora, didaticamente eu vou te mostrar como é. Em Lucas 10, versículo 38, tem uma história. E aconteceu que, indo Jesus de caminho, entrou Jesus numa aldeia, presta atenção. E certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. A Marta, ela tinha uma irmã chamada Maria, está no versículo seguinte, olha lá. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual sentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Então ela estava ansiosa, afadigada com muita coisa. E no versículo 38, se eu não me engano, ainda está dizendo uma outra coisa que ela tinha. Melhor, 39, olha lá. Uma irmã chamada Maria, ok, 40, distraída. Então, além de ansiosa e afadigada com muita coisa, o versículo 40 diz que ela andava distraída. Distraída. Essa palavra distração, ela é colocada de algumas formas, de alguns entendimentos. Vamos dar um exemplo. Para que você está com esse jogo no celular aí? É só para uma distração. Não é isso? Sim ou não? Aí você está andando na rua e chega um bandido e aborda a pessoa e diz, perdeu. Aí ela, e assusta. Por que você acha que ela assustou desse jeito? Ela estava distraída. Você percebe que a mesma palavra a gente usa para outras coisas. Então a distração tanto é para um passatempo, ou a distração pode ser por alguém andar desatento. Está distraído, está desatento. A palavra está falando que ela andava distraída, desatenta.
Isso aqui é só para uma distração. Eu tenho isso aqui só para uma distração. Então, crente não pode andar distraído. Ele não pode usar situações para que o distraia. E o Satanás tem feito isso. Quem aqui já maratonou uma série do Netflix? Round 6. O troço terrível. Acaba um episódio, você olha, pega mais pipoca. Não é? Casa de Papel. Meu Deus do céu, quantas madrugadas. Não, agora eles vão entrar e vão tirar os reféns. Agora, não, é nesse próximo episódio. Agora, não, só mais esse. Beleza, ok. Não é proibido. Ninguém está te proibindo fazer isso. Só que você tem que colocar numa balança. Com muita facilidade você vai maratonar 3, 4 horas de filme. Mas com muita dificuldade você vai maratonar 30 minutos de oração. Com muita facilidade você vai maratonar 3, 4, 5 horas de uma série. Mas com muita dificuldade você encara 30 minutos de oração. Não estou dizendo que você é proibido assistir os seus filmes, suas séries, ok. Mas se você tem condição e tempo para ficar 2 horas, 3 horas num filme, dedica também 2 horas, 3 horas numa oração. Dedica também um dia de quarta-feira para vir para um culto, cultuar a Deus 2 horas. São essas coisas que vão evidenciando se o sujeito está na rocha ou está na areia. Porque aí quando vem a situação difícil, não tem alicerce para suportar. E olha aqui para mim, vou te dizer uma coisa bem sincera. Deus nunca vai te livrar do problema. O problema sempre vai vir. Deus não te livra do problema. Deus te livra no problema. Não é do problema. Deus não livrou ninguém da pandemia. Livrou na pandemia. Então Deus, se tiver que vir momentos difíceis, virão. Eles virão. E aí Deus vai nos livrar no momento difícil, mediante ao alicerce que você tem. Por isso que nós estamos vendo aqui, que a Marta está dizendo o quê? Fala para ela levantar daí e vir aqui me ajudar. E aí Jesus vai falar uma coisa determinante. Veja o que ele vai dizer. Olha lá, versículo 41. Respondendo Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma coisa é necessária. E a Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. O que ele está dizendo? Uma única coisa é necessária. O quê? Sentar para me ouvir. Uma coisa é necessária, sentar para me ouvir, porque quando você ouve a palavra, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então quando você ouve a palavra de Deus, você adquire fé, você aprofunda os seus alicerces. Uma única coisa é necessária, é aprofundar os alicerces, é colocar a vida diante de Deus. E a tua irmã Marta, ela escolheu a boa parte, e isso ninguém vai tirar dela. Ninguém consegue tirar o que você conhece. Quem aqui trabalha? Deixa eu ver. Você trabalha como empreita, né? De obra. Ok. O Hercules é um sujeito inteligente demais, eu já percebi, eu consigo perceber. Fernando também. O cara é inteligente. O Clemente também é um sujeito inteligente.
A gente sabe quando o sujeito é inteligente. O Noé é um sujeito inteligente. Que agora, mais famoso, bigode. Tem 2 agora, hein? Só que esses conhecimentos, quem tira? Ninguém. Me dá teu relógio. Agora me dá teu conhecimento. Vou roubar o teu conhecimento. Você vai ficar sem. Não consegue. Consegue, Luiz Cláudio? É engenheiro. Muito inteligente. Vou roubar seu conhecimento. Não tem como. Vou roubar a sua fé. Não tem como. O sujeito vai dizer, então eu vou te matar. Mata. Não é assim que acontece na África? Sujeito que tem fé para valer, tem a casa na rocha, eu vou matar você se você não negar Jesus. Então mata, porque aqui de dentro você não arranca Jesus, não arranca a fé, não arranca conhecimento, você não arranca nada. Você pode arrancar o que está por fora, a minha roupa, o meu relógio, os meus bens, mas o conhecimento adquirido e a minha fé não arranca. Não arranca. E a Maria escolheu a boa parte que nunca vai ser tirada, nunca vai ser arrancada. Aí, posso aprofundar? Vamos aprofundar o alicerce? João 11, versículo 17. Olha lá. João 11, 17. Olha o que vai acontecer. Chegando, pois, Jesus achou que havia já 4 dias que estava na sepultura. Você sabe de quem nós estamos falando agora? De Lázaro. Quem era Lázaro? Não é o fulano de Goiás lá não, hein? O Lázaro era o irmão de Marta e Maria. O Lázaro morreu. A casa agora está enfrentando um luto. E vamos ver como é que está a reação de Marta e a reação de Maria. Vamos ver? Continua comigo aí no versículo 18. Ora, Betânia estava distante de Jerusalém 15 estádios. Cada estádio por volta de 185 metros. Estádio não é o de futebol não, tá? Estádio é uma medida. Como quilômetros também é uma medida, léguas, como são medidas, então é como medidas. Como côvado é uma medida, estádios também é uma medida. Aproximadamente 183 metros. Se você multiplicar 15 vezes 183, vai dar 2 quilômetros e pouquinho. Não era longe, estava distante, mas não era longe. E Jesus demorou 4 dias, mesmo sendo 2 quilômetros e pouco, no máximo 3 quilômetros, Jesus demora ainda 2 dias para chegar lá, esperando mesmo que o homem tivesse morto para valer. E ele vai falar isso. Olha lá, versículo de número 19. Muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca de seu irmão. Continua. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em... Peraí, mas as duas souberam que Jesus estava a caminho. Uma ficou sentada e a outra saiu. Detalhe importante, não sei se você lembra que nós lemos lá em Lucas, capítulo 10, 38, dizendo que Jesus falando do que acontecia dentro de Marta. Marta era o quê? Ansiosa. Alô? Jesus está vindo. Ai, ele está vindo. Ai, peraí, eu vou lá. E a Maria, sentada em casa. Aquele que tem fé, toca o alicerce na rocha. Ele disse, Jesus está a caminho. Alguma coisa ele vai fazer. Se ele está vindo, alguma coisa ele vai fazer. Porque aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Vou esperá-lo chegar. E a Marta, então fica aí, que eu vou. Ela foi. Olha lá. Continua. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Realmente. Teria? Teria curado ele. E Jesus ainda diz, folgo por não ter tido lá, ou seja, de não
estar lá para que eles possam agora acreditar em mim. Ainda bem que eu não estava lá. Se estou lá, eu curo ele não ia levar, não ia chegar à morte. E o que ela está falando é realidade. Se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Versículo 22, olha lá, ó, verso 22. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Quem crê? Isso é típico de quem acha que é crente. Essa frase, ela é típica do evangélico. Eu creio. Não crê nada. Eu acredito. Não acredita nada. É só bater o vento que desanima. Não quer mais saber de igreja. Não crê nada. É Marta. Porque ela mesma diz o quê? Eu agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Olha o que ela falou. Mas Jesus disse, teu irmão há de ressuscitar. Ele vai ressuscitar. Vai ou não vai? Ele vai ressuscitar. Aí ela diz assim, ó. Olha o que ela diz. Olha lá. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Eu não entendi. Ela diz primeiro, eu sei que tudo que o Senhor pedir, Deus concederá. Amém? Aí Jesus fala, tá bom, então ele vai ressuscitar. Ela só que só na ressurreição do último dia. Ela poderia ter dito o quê? Endossando a primeira frase dela. Tudo que o Senhor pedir, Deus concederá. Então teu irmão vai ressuscitar. Ela podia ter pego Jesus pela mão e diz, então é agora. Vem. Então é agora. Vem. Vou te mostrar onde ele está. O sepulcro é ali. Vem cá, Senhor. Já que o Senhor disse, eu falei que podia, tudo que pedir, Deus vai conceder. E o Senhor disse que vai ressuscitar. Então é agora. Vem comigo aqui. É ali, ó. Por isso que eu falei que são frases típicas de evangélicos. Eu creio. Mas na hora do vamos ver, não tem alicerces para isso. Não tem base para isso. Alô? Na hora da situação, vai rachar. Tanto é que Jesus vai falar assim, ó, verso 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Marta, você está falando que a ressurreição que vai ser feita é no último dia? Você está diante da ressurreição e a vida, Marta. Você está falando comigo. Você está falando comigo. Você entendeu, Marta? Você está falando comigo. Eu sou a ressurreição e a vida. Você está falando com o próprio. Você está falando com aquele que pode fazer. Você está entendendo, Marta? Aí ela diz. Continua. Todo aquele que vive, Jesus dizendo, e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? E ela, sim, Senhor, creio. Então vamos lá comigo, é agora que vai acontecer. É isso? Jesus falou, você crê que eu sou a ressurreição e a vida? Ela disse, sim, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Eu não sei em que planeta Marta estava. Porque Jesus faz uma pergunta e ela responde outra coisa. Você crê que eu sou a ressurreição e a vida? Põe o versículo 26. Olha lá. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? O que Jesus quis dizer? Se eu, pastor dessa igreja aqui, morrer hoje, eu não morri, irmão. Eu morri, ou melhor dizendo, eu já estava morto. Eu passei para a vida. Quando eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo, eu estava morto. Quando eu me entreguei a Jesus, eu passei da morte para a vida. Por isso que ele está dizendo, todo aquele que vive e crê em mim, veja, que vive, eu estou vivo aqui, mas eu creio em Cristo, eu nunca vou morrer, eu só vou sair desse corpo e vou para o outro lugar, encontrá-lo face a face. Mas se eu cair duro aqui, eu posso ir lá para a glória e vou ver face a face. Mas o meu Senhor tem poder de levantar um cadáver que está morto e colocá-lo de pé novamente. É disso que Jesus está falando. É isso que ele está falando. E a mulher não está entendendo.
Ele está dizendo: ei, eu tenho poder de fazer o cadáver ficar de pé, mas eu tenho poder também de tirar o fôlego de vida daquela pessoa, e ela não vai morrer, ela só vai passar daí onde vocês estão para mim. Ela não morre. É que nem um filho na barriga. Ele está vivo. A única coisa que aconteceu é que ele saiu da barriga e foi para outro lugar. É a mesma coisa. Ele está vivo. E é isso que Jesus está tentando colocar na mente dela, ela não está entendendo. E qual foi a resposta? Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Jesus, na mesma hora que vê que a Marta, entre aspas, parecia ser uma crente. Mas aí quando veio a situação difícil, provou que não. Versículo 28. Põe 28 para nós. E dito isso, partiu e chamou em segredo Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. Porque em segredo, Jesus termina de falar com ela, vê que ela não tem fé suficiente, nem estrutura. Jesus fala: vai lá chamar a tua irmã, vai. Chama lá em segredo, não precisa falar para ninguém que eu estou aqui, não. Só para ela. Preciso conversar com ela. Aí, versículo 29. E ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. E ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Olha a ansiedade. Nem na aldeia Jesus tinha entrado e a ansiosa já estava lá. Barrou Jesus na entrada da aldeia. Continua. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar. E tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, vendo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o puseste? E disseram: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Opa! Chorou. Pastor, mas Jesus chorou? É o verbo encarnado. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Espera aí, ele mesmo disse: quem vê a mim vê ao Pai. O Pai é o próprio Deus, Jesus é o próprio Deus. E chorou. Deus chorou o sepultamento de Lázaro. Olha aqui para mim. Vamos ser bem sinceros aqui. Normal de chorar é eu e você. Quando a gente perde alguém que a gente ama, a gente desaba. A gente desaba. Desaba que se acaba. E isso tem que acontecer mesmo. Você tem que desabar e se acabar mesmo, tem que chorar. Você chora porque você lava a tua alma. Você tem que chorar mesmo, e isso faz parte do corpo da gente. Se a gente não chorar, se não esvaziar a alma disso, isso poderá dar um problema depois, psicologicamente. Então você e eu choramos para valer. Por quê? Porque para você não tem mais jeito. Agora você imagina, você sendo Deus, e morre alguém que você ama. O que você ia fazer? Você ia chorar? Você ia chorar? Jesus, ele chorou no funeral da menina, filha de Jairo? Não. Ele só disse: a menina não está morta, dorme. Ei, te mando. Talitá cumi. Que quer dizer: o que está em você, morte, vem para mim. O que está em mim, vida, entra. E a menina pôs de pé. Se você tem esse poder na mão, você vai chorar por quê? Você vai lá e toca e levanta.
Você dá uma ordem, levanta. Peraí, pastor, mas por que Jesus chorou? Jesus chorou não pelo funeral e nem pelo sepultamento do amigo. Jesus chorou por ver no coração de Maria o que é a dor de um funeral. Jesus sentiu a dor daquela mulher. E até ele, ao sentir a mesma dor, se emociona. Porque a dor de um luto não é fácil. Você que já passou por um, vou te falar uma coisa para o Espírito Santo te curar agora. No tempo em que você estiver passando pelo luto, ou no dia que você passou pelo luto, o Espírito Santo sempre esteve contigo, te consolando, sentindo a tua dor, sentindo aquele vazio interior. E pouco a pouco, a dor foi atenuando, a dor foi passando, foi absorvendo, e hoje a gente lembra, não com tanta dor. Mais saudade do que dor. Passou. Jesus, ele vê as nossas dores. Ele conhece as nossas dores. Ele sabe das nossas dores. Mas ele não nos livra das dores. Ele permite as dores. Ele permite os problemas. Ele permite vento na casa. Ele permite a enxurrada. Ele permite a tempestade. Mas ele é o mesmo que permite, é o mesmo que consola. Porque a cada dia que a gente vai passando por situações, nós vamos melhorando. Tem situações, irmãos, que um dia já aconteceu na tua vida e que te ensinou muita coisa. Ou não? Ai, meu Deus. É só eu mesmo que apronto e Deus me ensina? Quem é que já aprontou alguma coisa? Levanta essa mão, irmão. Você sabe o que eu estou dizendo? Pecados. Aí você colhe consequência do erro. E aí você colhe a consequência do erro e você aprende. Não necessariamente nas primeiras vezes. Não necessariamente nas primeiras coisas. Mas depois você vai acertando a vida. Você vai dizendo, isso aqui é ruim demais, isso aqui não. Quantas vezes errei nisso, deu problema, quase acabei com a minha vida. Não. E aí o Senhor, pela misericórdia e a graça, alcança você, te põe no caminho, faz você acertar. Então todos os problemas que vêm, faz a gente mudar e refletir. Então ele não vai livrar você da dor, não vai livrar você de uma situação. Pelo contrário, ele vai permitir, mas ele quer que você esteja com a sua casa onde? Na rocha. Eu vou encerrar. Olha lá o versículo 36, 37. Se for para mim, fala que eu estou pregando. E alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que esse não morresse? Dá um glória a Deus aí. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal porque já é de 4 dias. Sejamos compreensíveis. Tadinha da Marta.
a casa dela ainda não está na rocha. Sejamos compreensíveis. Já cheira mal que já é de 4 dias, Senhor. Como se Jesus não soubesse. Jesus disse: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Não adianta abrir não, já cheira mal, está apodrecendo, não vai dar certo não. Aí Jesus olha e diz: eu não te falei? Se creres, verás a glória de Deus? Não, que já apodreceu, está cheirando mal, está decomposição, não adianta não. Olha para a pessoa bonita do seu lado aí e fala sorrindo para essa pessoa e diga para essa pessoa assim: se você não tem fé, não atrapalha a minha não. Alô? Já cheira mal, já apodreceu, já... Não, em nome de Jesus, você não tem fé, não atrapalha do outro não. O outro está dizendo que vai vender picolé na Antártida e vai crescer e prosperar. E glória a Deus. Imagina que vai nada. Vender picolé lá, meu Deus do céu. Se você não tem fé, não atrapalha a fé do outro. O outro vai sim, porque ele tem fé, ele está na rocha. O sujeito que não está na rocha é um problema, irmão. Ele olha para as coisas de um olhar diferente. Quem está na rocha olha para a situação de uma outra ótica. Vamos lá. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por haveres me ouvido. Opa! Bem sei, põe de novo, 48. Bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creio que tu me enviaste. Espera aí, eu me atenho aos detalhes, aí eu fui estudar para te falar isso aí. Jesus, quando foi ressuscitar o filho da viúva de Naim, ele toca o esquife, a Bíblia diz esquife. Esquife é caixão ou caixa grande. Jesus não era músico, esquife não é instrumento. Como eu já vi muitos pregadores pregando, Jesus era músico, tocou o esquife. Não, esquife não é instrumento, e Jesus também não era músico. Esquife é uma caixa grande, e Jesus tocou a caixa por quê? Porque ele era nazireu de Deus, e o nazireu não podia tocar em corpo morto. Ele respeitava a lei de nazireado, consagrado do ventre. Não podia tocar corpo morto. Então, quando ele foi ver o menino no caixão, ao invés de tocar no menino, ele toca no caixão. Como também ele ressuscitou a filha de Jairo. Ele não tocou na menina, no morto. Não, ele disse: menina, eu te mando, levanta. E a menina levantou. Com o Lázaro foi diferente. Ele não tocou na pedra para Lázaro levantar. E ele também não disse: Lázaro, eu te mando, levanta. Não, ele só pediu: tira a pedra. E quando tirou a pedra, Jesus, olhando para dentro do sepulcro, ele olha para o sepulcro, ele levanta os olhos aos céus e diz: Pai, graças te dou por haveres me ouvido. Passou como assim? Qual foi a oração? Não está escrita a oração. Mas pelo que vai acontecer agora nos versículos seguintes, continua. E tendo dito isso, chamou com grande voz: Lázaro, levanta. É isso? Vem para fora. Você sabe o que aconteceu? Jesus está no caminho. Ele está vindo para ressuscitar o Lázaro. E o que ele está fazendo no caminho? Orando. E possivelmente a oração foi essa: quando eu, que sou a vida, a ressurreição e a vida, pisar os pés num terreno de morte, o morto vai levantar sem que eu diga nada. O morto vai levantar sem que eu diga nada. Quando eu pisar os pés, o Lázaro vai levantar lá dentro do sepulcro. E quando eu pedir para tirar a pedra, ele já vai estar de pé. Porque a Marta vai ter que ver quando tirar a pedra, dizendo:
já cheira mal, porque já é de... Vai, está de pé. Por isso que ele, quando tira a pedra, ele olha para o sepulcro, vê o Lázaro de pé, levanta os olhos e agradece. Obrigado, Senhor, por haveres me ouvido. Eu sempre sei que o Senhor me ouve, mas eu falei isso para que todos possam crer. E quando ele volta os olhos para o sepulcro, ele diz: Lázaro, vem para fora. O morto já estava de pé. Agora nós também vamos ficar de pé. Eu acredito que você compreendeu. Você e eu somos uma casa espiritual. Em 2 Pedro 2, verso 4, fala sobre isso. Você e eu somos uma casa espiritual. Porque se Deus não perdoou os anjos, coloca o 5. 1 Pedro 2, 4. Acredito que seja isso. Isso. Quando chegar na idade, a gente vai ficando assim. Chegamos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Detalhe importante, ele diz: você e eu somos casa espiritual. Então aí dentro é uma casa. Você e eu somos uma casa. E quem mora nessa casa? O Espírito de Deus. A casa nunca fica vazia não, viu? E um dia quem habitou na gente, quem habitou, eu posso falar por mim mesmo, né? Porque eu era um rapaz doente. E os médicos não descobriram minha enfermidade. Meu pai está aqui, lembra de como foi? Era epilético, tomava um monte de remédio, ia até para macumba. Quantas vezes acendi vela do meu tamanho na Aparecida. Nós íamos junto com a paróquia, na excursão da Igreja Católica. Até que eu gostava, porque tinha um bingo lá dentro do ônibus. 2 patinhos na lagoa. Eu falava: vó, que conversa de patinho na lagoa, cadê a lagoa? Ela: não, filho, é aqui, ó. Eu ficava lá fora no ônibus olhando: cadê o pato na lagoa? E a minha avó, tadinha, me levava para esses lugares achando que podia ser curado. Mas depois que eu conheci Jesus Cristo, acabou. Desde aquele dia que eu entreguei a minha vida a Jesus, nunca mais aconteceu nada. Até o médico falou: você não tem por que tomar mais remédio, porque não tem mais nada. Tá, e qual foi o problema? Ele também não sei. Um médico olhar e falar: não sei. Porque é epilético, tem que aparecer no eletroencefalograma, na tomografia, não aparece. E você continua tendo crise. Não sei. Sumiu o problema. O que foi? Não sei. Mas eu sei. Eu sei quem fez o milagre. E era espiritual mesmo, era um espírito imundo. Era um espírito maligno que estava ali. Não sei, não quero julgar, mas possivelmente dos ancestrais. Que o meu avô era macumbeiro. Né, pai? Meu avô era macumbeiro. Oi? É tradição da Espanha. Meu avô trouxe isso, o espanhol, família toda na macumba. E como meu avô gostava muito de mim, talvez ele fez algo, porque tem pessoas que fazem isso. Vou enviar uma entidade para guardar o meu menino.
Ele fala, vou mandar uma entidade lá para proteger ele. A pessoa não tem, ela acha que aquilo é certo. Então, o pai de santo diz, envia lá uma entidade para guardar a criança, para encostar nela. Por isso que fala de encosto. Né? Encosto. Ai, cada ano que a gente escuta, viu? É que na hora eu lembrei do negócio aqui. A gente está na igreja, irmão, há mais de 20 e poucos anos, a gente escuta cada coisa que a gente não acredita, mas é verdade. O pastor chegou para o evangelista e falou assim, hoje a gente tira todos os encostos da igreja. Quando chegou, o pastor chegou na igreja, cadê os encostos dos bancos? Você não mandou tirar os encostos? Tirei tudo. Não, meu filho, não é dos bancos, não, rapaz, é do povo. É cada história. Passou no telefone hoje, e hoje ele tira todos os encostos da igreja. Então ele falou, deixa comigo. Quando você chegar, está pronto. Ai, ai. Mas, bom, você entendeu. A pessoa pega e fala assim, deixa eu mandar esse encosto lá para guardar minha mulher. Mandar esse encosto para proteger meu marido das sirigaitas. E a pessoa manda o encosto lá, só que ela está achando que ela está mandando algo bom. Na verdade, está mandando encostar uma entidade, um demônio. E aí a vida da pessoa começa a virar do avesso. Mas aí depois que eu entreguei minha vida a Jesus, tudo mudou. Eu fui liberto, minha vida foi transformada, eu conheci o verdadeiro evangelho, eu conheci Deus, eu conheci a palavra. E aí nesse inteirinho de conhecê-lo, ele falou, eu te salvei para uma coisa, você vai pregar minha palavra. Eu não sabia como, mas ele cumpriu o que ele falou. Jesus é o nosso alicerce. Jesus precisa ser a rocha onde os teus pés estão alicerçados. Você só vai conseguir alicerçar-se na rocha ouvindo a palavra. Só vai conseguir alicerçar-se na rocha com leitura bíblica. Só vai conseguir alicerçar-se na rocha estando firme na igreja, sim, na palavra. Porque ninguém consegue estar firme na rocha sem Cristo, sem igreja, sem culto. Quanto mais longe da fogueira, mais frio, irmão. Mais perto da fogueira, mais quente. Mais na igreja, mais na presença, mais com contato na palavra, mais leitura bíblica, mais oração, muito mais fundo será o teu alicerce. E aí pode soprar o vento, pode vir a tempestade, pode até vir a enfermidade, pode vir problemas, pode vir situações que não vai dar rachadura nenhuma na casa. A casa está ali, bem alicerçada. Aí passa aquele vento, passa aquela condição, e a casa permanece firme e a vitória chega. Estão compreendendo isso? E o Espírito Santo está pedindo para te falar uma outra coisa que eu não ia falar, mas ele está mandando eu falar, porque desde o começo ele falava isso. E eu falava, eu não vou falar isso não. Eu vou pregar o que o senhor está mandando pregar sobre os alicerces, mas falar essa frase eu não vou falar não, porque complica. E por um momento a frase saiu da minha mente, porque eu falei que não ia falar. Só que agora a frase volta. E eu vou ter que falar. Você vai para o inferno querendo ir. Se você for ao inferno, você não vai enganado. Você não vai enganar. Você vai sabendo. Por quê, pastor? Porque aqui Deus escancara a palavra para você. Você aqui
não é leigo, não está na ignorância. Teu entendimento é aberto. Você só vai ser condenado, de fato, se você realmente quiser ir mesmo. É como se eu colocasse um copo de veneno aqui, eu estou falando, é veneno. Vai tomar? É veneno. Aí a pessoa ainda diz, tá bom, eu vou tomar. Mas você não está vendo que é veneno? Tô. Então, mas eu quero. E toma. Morreu sabendo que ia morrer. Eu não falei para você que é uma água de coco. É uma água de coco. Uma água de coco, que beleza! E, estou passando mal. Por aí pode até ser que tenha esse povo pregando água de coco e é veneno. Você entendeu o que eu falei? Né? Agora aqui não. Aqui eu estou dizendo, ei, não é água de coco não, é veneno. Estou te avisando. Beleza, pastor, obrigado por me avisar. Nem passo perto disso. O que é o veneno? É o pecado. Não passe nem perto disso. Coloque a tua vida diante de Deus. Ora, busca, jejua, vai ler palavra, vai fazer devocional. Levanta pela manhã, faz tua oração, faz uma leitura bíblica, ou compra um livro devocional, leia uma página, 2 ou 3 do devocional do dia de hoje. À noite, quando chegar, faz o devocional, faz a leitura. Coloca a vida diante de Deus. Saia do pecado e não beba do veneno. São só avisos. São só avisos. Avisos. A palavra pode ser dura? Sim, mas ela é eficaz. Ela é eficaz. Você não sai daqui perdido ou não sai daqui dizendo, nem sei como vai ser minha vida. Não, você sabe. Está tudo certo. A palavra está sendo explicada direitinho. Se você for salvo, salva, e eu creio que todos aqui serão, você vai dizer, eu sei. O Senhor me salvou primeiro pela graça, que eu não merecia. Mas pelo Senhor ter salvo a minha alma, eu andei na sua presença como Ele pedia. É por isso. Amém? Eu vou orar agora, mas antes de orar eu quero convidar você que ainda não tem Jesus como Salvador a receber Jesus como único Salvador. Todos nós somos de Deus? Agora também quero fazer uma oração por você que já conhece a palavra, mas precisa de uma oração para que seus alicerces sejam ainda mais profundos, para que você tenha o desejo de buscá-lo ainda mais, para que você tenha desejo de orar, de clamar a Deus, de fazer leitura bíblica. Pastor, eu preciso de uma oração para Deus me fortalecer nisso. Então vem para cá que eu vou orar com você agora. Vamos aplaudir o nome dele. Põe a mão sobre o coração e diga comigo assim, meu Deus, eu ouvi a tua palavra para permanecer de pé na tua presença. Eu preciso estar ainda mais com os meus pés alicerçados na rocha. Perdoe as minhas falhas, os meus pecados. E eu quero ouvir a tua palavra e praticar a palavra. Me ajuda a ouvir e praticar a tua palavra. E neste momento, me abençoe, me fortaleça, em nome de Jesus. Fale com Deus agora, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu glorifico ao teu nome, Senhor. Eu creio, o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é aquele que na tua palavra, o Senhor mostra tudo o que opera, tudo o que faz, e todas as coisas, meu Deus, elas estão no controle das tuas mãos. Ó Pai bendito, Deus amado, nós clamamos ao Senhor agora, fortalece a vida de cada pessoa que está aqui neste momento, e fortalece a ponto dela colocar a casa sobre a rocha, para que quando vier o problema, a dificuldade, ela permaneça firme diante do Senhor. Não vai haver rachaduras nesta casa, pois ela está firme na rocha. Pai querido, Deus amado, abençoe os teus servos, abençoe a todos que estão aqui para a glória do teu nome.
Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. Ó, os teus pés estão na rocha. Quero falar com você que está me assistindo agora nas redes sociais, no YouTube. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Se inscreva no canal, ative os sininhos para receber novas notificações. Deixe aí, né, o seu comentário, o seu joinha. Né? É assim que fala, né? Deixa aí então, para que as outras pessoas possam assistir também e o YouTube entender que é relevante e espalhar esse vídeo para todas as pessoas, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Vamos aplaudir os nomes do Senhor? Amados, olha só.